20 de novembro de 2020, comemora-se o Dia da Consciência Negra. Vou falar sobre a consciência negra e sobre o racismo estrutural. Mas para falar nisso, vou falar também sobre um episódio triste que aconteceu desta quinta para sexta-feira em Porto Alegre, que foi o assassinato de um homem negro no supermercado Carrefour. Então vamos lá. O Dia da Consciência Negra. Por que a consciência negra? Porque a consciência negra significa representar, comemorar a luta e as conquistas do povo negro. O povo que era escravizado e que lutou contra a escravidão, liderado por Zumbi dos Palmares. A consciência negra significa uma atitude que se coloca à luta, uma postura de consciência de uma classe, de um povo que é sofrido, diante de uma estrutura que foi montada baseada no preconceito, no racismo, que se materializou na escravidão. E essa mesma estrutura, ela continua nos nossos dias hoje. Por isso, temos o chamado racismo estrutural. Por que racismo estrutural? Ora, porque o racismo está na raiz da estrutura da sociedade brasileira, está na base da nossa sociedade. E esse racismo estrutural significa que a ideologia dominante que vem com o processo de colonização que escravizou os negros, os índios, esse mesmo pensamento, essa mesma ideia é uma ideia preconceituosa que considera que o negro não é gente, que o negro não tem alma, que pelo fato de ser negro não merece confiança. E foi isso que se instituiu na sociedade escravocrata durante longos anos. Não esqueça que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, pelo menos em parte. Portanto, esse racismo estrutural se apresenta num momento desse, como nós tivemos já a morte desse homem negro, que não se trata apenas da morte dele. Já tivemos vários casos semelhantes, assim como tivemos o caso do George Floyd nos Estados Unidos. Então, o racismo estrutural ele está na base da sociedade brasileira, que faz com que as pessoas que são racistas, preconceituosas, tenham atitude discriminatória, porque imaginam que somente o branco, que somente eles é que têm a capacidade de viver, de agir, de pensar, de sentir. Então, o racismo estrutural, ele se alonga por longos tempos, se alonga na nossa sociedade, se apresenta em todas as esferas da nossa sociedade. O racismo estrutural, ele é um racismo sutil, é uma violência sutil que está no cotidiano das pessoas, principalmente quando se fala do mercado, do capitalismo, das grandes empresas que dominam a economia e, por sua vez, dominam a política, o Estado brasileiro, assim como acontece no mundo. Então, o racismo estrutural sempre tem essa violência que está, de certa forma, abafada, latente, mas que ela se apresenta muito claro num momento desse, com a morte deste homem negro no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, como já aconteceu também vários outros casos no Brasil e no mundo. O racismo estrutural, ele normatiza uma situação de violência, de preconceito e de discriminação. Não significa ver um caso desse como um caso isolado. É aquela história, ele deve ter feito alguma coisa para isso ter acontecido. Olha só, voltando ao caso do supermercado, por que razão os seguranças do supermercado levaram esse homem negro para a garagem do supermercado, para o estacionamento do supermercado, simplesmente para agredir e para matá-lo? Isso é um ato de covardia. Aí se pergunta, numa sociedade baseada na razão, na ciência, no liberalismo, que se fala em tanta coisa boa, no progresso, como é que se pode imaginar que uma coisa dessa é boa? Que uma coisa dessa, uma atitude violenta dessa, é uma coisa que se deve
levar em consideração apenas do ponto de vista do indivíduo, porque o homem negro deve ter feito alguma coisa que sofreu agressão. Normatizar essa situação, achar que isso é normal, é simplesmente ter uma postura, uma conduta que leva ao que nós chamamos de racismo estrutural. Por que razão os homens brancos não passam por esse tipo de coisa? Eu já vi vários casos, por exemplo, de homens, inclusive de classe média, de mulheres de classe média, roubando coisa de supermercado, por exemplo. Já vi imagens sobre isso. E que a postura do segurança é totalmente diferente quando se trata de um homem negro. Por quê? Porque o racismo está na estrutura da sociedade, que está arraigada na mentalidade das pessoas racistas. E o triste dessa história é que muitas vezes as pessoas que são agressoras também fazem parte do povo negro, infelizmente sendo usado para isso. Então o racismo estrutural, ele se embrenha na mentalidade das pessoas que ficam caladas diante dessa situação, das pessoas que agridem, que violentam e que acham que isso é normal. Enquanto o homem negro era agredido por dois homens, um segurança e um policial, uma funcionária do supermercado filmava tudo. É uma cena triste, eu não vou colocar para vocês isso, mas é uma cena triste para se pensar. Por isso que ter consciência negra não significa ser melhor do que ninguém. A consciência negra significa ter a consciência que esse povo que fez história, que foi escravizado, continua sendo escravizado de várias formas ainda hoje, continua sendo usado, continuam sendo vilipendiado. A consciência negra significa saber que pertence a um povo que precisa diariamente, a cada minuto, a cada instante da sua vida, ter consciência da sua classe para lutar contra o preconceito, contra o racismo, contra a discriminação, contra toda forma de racismo e toda forma de violência. É isso. Dia da Consciência Negra significa ter uma postura contrária àquela imagem da abolição da escravatura, que foi uma grande farsa. A abolição da escravidão não significou absolutamente nada, porque o povo negro continuou pobre, continuou sendo violentado e continua sendo vítima de racismo, de preconceito e de discriminação. Chega de racismo, chega de discriminação. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Acesse também o nosso blog, blogdoprofessornunes.com. Nesse blog você vai encontrar notícias, análises diversas de políticas, de política, de cotidiano, de sociologia e muito mais. Até mais.